Então, como eu havia dito na conferência precedente, o meio mais eficaz para se combater o defeito dominante é o exame particular de consciência. Claro, sem excluir aqui a frequentação dos sacramentos, sem excluir a oração mental, mas um dos meios mais eficazes, e quem sabe, em certo sentido, mais eficaz, seja justamente o exame particular de consciência. Bom, nós devemos então aprender como fazer esse exame particular de consciência, que não é um simples exame de consciência. Então, no que ele consiste? Trata-se de um método pessoal e o mais útil que está em nossa disposição para combater defeitos comuns e, inclusive, vícios enraizados de longa data ou então problemas afetivos. É um método indispensável para quem quer progredir na vida interior. Não é possível extirpar um vício ordinariamente sem esse recurso, que é o exame particular. E se alguém pretende progredir na vida interior, terá que necessariamente usar esse meio. Via de regra, ele é fundamental para se extirpar um vício bem enraizado, um problema que se enraizou de longa data. E, portanto, se alguém quer progredir, vai ter que se servir dele. Via de regra, ele se torna um método indispensável. Santo Inácio praticava meticulosamente esse método, comparando semana com semana, mês com mês e dia com dia, procurando progredir e perceber um progresso dia após dia. A vantagem desse método é que ele mede a própria vontade e gera vontade. Mede a própria vontade e gera vontade. Ou seja, mede a própria vontade, porque por ele examinamos nossos esforços, ou nossas quedas e a frequência delas. Então mede aquilo que nós já estamos fazendo, onde nós fracassamos, e ao mesmo tempo gera vontade, porque concentra a atenção, concentra as energias de alguém, a força de vontade de alguém, num ponto específico do combate espiritual. O que potencializa a capacidade da vontade em realizar atos contrários àquele vício. Então, como todo vício é um hábito ruim, nós só conseguiremos vencer um hábito ruim substituindo-o por hábitos bons. Então, se nós concentramos energia em atos bons, que vão produzir hábitos bons e extirpar hábitos ruins, nós estamos combatendo o vício, substituindo, portanto, por hábitos bons. Então, essa é a vantagem do exame particular de consciência, que ele ajuda a concentrar a energia num ponto específico para substituir o vício pela virtude. O padre dominicano Royo Marim diz o seguinte: omitir frequentemente o exame ou ser
materialmente fiel a Ele, mas praticá-lo com um espírito rotineiro e sem vida, fazer só por fazer, porque é uma prática. Então, omiti-lo frequentemente ou praticá-lo materialmente, né, com um espírito rotineiro e sem vida, é condená-lo à esterilidade quase absoluta. A alma que realmente deseja se santificar deve ser persuadida de que todos os outros meios de progresso serão amplamente frustrados se não se sujeitarem ao controle e vigilância do exame diário de consciência, praticado com fidelidade, ou melhor, com fidelidade apurada e vivificante. Então, o padre Roy Marin condiciona até mesmo o sucesso dos outros meios de santificação a um exame de consciência fielmente praticado. E praticado não apenas porque é um hábito da nossa rotina em matéria de vida espiritual, mas porque de fato nós praticamos com vida, com o verdadeiro desejo de combater vícios por meio desse método. E não apenas anotar numa tabela que hoje eu cometi tal pecado tantas vezes, enfim. Não é uma questão de estatística. Não é um exame, não é um exercício estatístico, é um exercício que quer nos ajudar a perceber se estamos progredindo ou regredindo, se estamos combatendo ou se não estamos combatendo. Ele mede a nossa vontade e ele gera mais força de vontade. Agora, no que consiste este exame particular de consciência? O exame particular de consciência é, ao mesmo tempo, um estado de espírito e uma operação do espírito. Ele é um estado e uma operação do espírito, do nosso espírito. O padre Ignacio Casanovas diz que ele é um estado de espírito no sentido de uma disposição geral do homem que o torna sempre atento e profundamente interessado em conhecer, discernir e aperfeiçoar, na medida em que lhe é possível, as reações produzidas em sua alma. Então, é um estado de espírito. É uma disposição geral, é uma atenção habitual nos atos que estamos praticando, com a intenção de conhecer o que estou fazendo, por que estou fazendo isso, com que intenção. E assim, eventualmente evitar um ato que vai ser pecaminoso, ou então imediatamente arrepender-se de um ato que foi pecaminoso. Então, é um estado de espírito, é uma disposição geral do homem, que o torna sempre atento e profundamente interessado em conhecer o que é que eu estou fazendo e por que estou fazendo. Posso impedir? E se já fiz, devo me arrepender ou não de ter feito isso ou aquilo? Então, esse exame particular de consciência, ele é, antes de tudo, uma atenção constante que nós devemos dar. Fazer o mínimo possível de coisas sem essa atenção. O que é que eu estou fazendo? Por que é que eu estou fazendo? Me deixando levar por impulsos, pelas paixões, mas procurando colocar atenção naquilo que estou fazendo. Uma examinação constante daquilo que eu estou fazendo. Veja aqui, na primeira conferência ficou claro que muitos dos nossos vícios vêm de coisas que nós aprendemos sem que tivéssemos nos dado conta que estávamos aprendendo. E que foram internalizados, essas experiências foram internalizadas e depois se tornaram como que ideias subterrâneas, parasitárias da nossa alma. Então agora trata-se de reverter isso, de colocar o máximo de atenção naquilo que eu estou fazendo. Então,
O exame de consciência é, antes de tudo, um estado de espírito, uma disposição geral de atenção às nossas ações. Mas o exame particular de consciência é também uma operação. No sentido de que exige o cumprimento de regras bem definidas. Por exemplo, o horário em que eu farei esse exame, o modo, a quantidade de vezes, etc. Então também é uma operação, também é um exercício da vida espiritual em que eu devo parar, algumas vezes por dia, para executar uma examinação daquilo que eu fiz em tal período do dia, em uma certa matéria. Então, também é uma operação, também é um exercício de santificação. Agora, é claro, alguém pode praticar o exame de consciência de maneira rotineira, como uma mera formalidade. Então não se trata apenas de cumprir um exercício, mas de fazê-lo colocando ali também o seu espírito. Quer dizer, com o desejo de tirar fruto desse exercício, não apenas fazer por fazer. Uma mera formalidade, uma mera rotina. Então, essa operação, esse exercício de exame de consciência, ele é ineficaz se não houver um espírito, ou seja, um desejo verdadeiro, sincero, autêntico, de procurar a própria santificação por meio dessa examinação da consciência. Um verdadeiro arrependimento dos pecados, um verdadeiro propósito de se corrigir deles e assim por diante. Então, a primeira vantagem que nós já podemos perceber é que, por meio desse exame particular, que é um espírito, um estado de espírito, também uma operação, é que ele mantém as nossas faculdades interiores atentas a todo momento, para que estejamos em condições de combater um certo vício de maneira séria, ordenada e eficaz. Então, ele nos inclina a uma atenção constante àquilo que estamos fazendo. E a gente vai identificando quantas vezes aquele vício aparece ao longo do dia, em que situações, em que circunstâncias. Então, ele coloca muita atenção, justamente para combater tudo aquilo que entrou na nossa alma de maneira inadvertida. Começamos a praticar e a viver sem que nos dessemos conta que estávamos aderindo a um vício. Agora, o modo de praticar o exame particular de consciência. Segundo Santo Inácio, ele deve ser praticado da seguinte forma. De manhã, depois de levantar-se, uma das primeiras coisas deve ser determinar o objeto desse exame com precisão. Ou seja, qual é o propósito em matéria de vida espiritual? O combate contra um certo vício? Ou, em alguns casos, qual é a virtude que eu quero adquirir? Então, de manhã, assim que a gente levanta, uma das primeiras coisas é determinar o objeto desse exame. Qual é o pecado que eu quero extirpar, o vício que eu quero combater, qual é a matéria em vida espiritual que eu quero uma matéria na qual eu quero progredir e, portanto, os vícios opostos àquela virtude, quantas vezes eu pratico, em que circunstâncias, ou, eventualmente, qual é a virtude que eu quero adquirir e que eu devo ficar atento nas ocasiões em que eu posso praticá-la, em que eu terei ocasião de praticá-la. Bom, geralmente a gente começa com os vícios que queremos extirpar.
Então, de manhã, assim que a gente se levanta, uma das primeiras coisas deve ser determinar o objeto desse exame. Então, esse primeiro ato, logo que a gente levanta, ou uma das primeiras coisas que a gente faz assim que a gente levantou, assim que a gente estiver levantado. Então, esse primeiro ato, ele significa tomar consciência do combate. Eu não vou conduzir minha vida espiritual de maneira cega, deixando que as coisas aconteçam sem a intervenção da minha inteligência. Não. Eu não vou deixar que as coisas aconteçam sem a intervenção da minha inteligência. Deus me deu a inteligência, vamos usá-la para um combate. Então, logo de manhã, nós tomamos consciência de um combate. A necessidade de um combate. Hoje, eu devo me propor a combater isso, a extirpar isso, a desenraizar isso. Esse propósito deve ser feito sob o auxílio da graça, na presença de Deus, em forma de oração. Pois se trata de um combate espiritual, não de um mero trabalho de autodeterminação, um mero trabalho de força de vontade, de concentração de força de vontade, de atenção. Não. É um combate espiritual, é muito mais Deus que vai combater em nós do que nós por nós mesmos. Então é na presença de Deus que a gente determina que hoje nós queremos nos observar nesse ponto. E por isso é muito oportuno que cada um procure escrever uma breve oração. Escrever uma oração. Que a pessoa use ali com as suas palavras para pedir a Deus a graça de estar atento, de se examinar num certo ponto, em vista de certas graças, em vista de extirpar certos vícios, em vista de progredir na união com Deus. Então, uma oração que sintetize o papel que o exame particular de consciência tem no edifício espiritual. Não é só extirpar um vício para promover a minha auto-realização, meu aperfeiçoamento. Pelo contrário, é uma questão de amor a Deus. Tem um obstáculo. Eu preciso me esvaziar disso para que a caridade possa penetrar mais profundamente a minha alma. Para que eu possa ser invadido pela misericórdia de Deus, eu preciso extirpar aquilo que obstrui essa misericórdia, esse obstáculo, essa barreira. Então essa oração sintetiza tudo isso. O lugar que o exame de consciência ocupa no trabalho da nossa santificação. A parte que nos cabe no edifício espiritual. Ainda que a graça deve estar em primeiro lugar. Ainda que a primazia pertença à graça. Mas uma parte nos é devida, inevitavelmente. Então, de manhã, fazendo o exame de consciência logo cedo, nós já tomamos consciência de um combate e pedimos a Deus a graça de realizá-lo, de empreender esse combate. E nada impede, como eu já disse, muito pelo contrário, é muito conveniente que cada um escreva a sua oração, pedindo a Deus com humildade e confiança a graça de cumprir aquele propósito concreto, bem determinado, bem especificado, a fim de vencer um certo vício, a fim de extirpá-lo na sua raiz. Isso de manhã. No meio do dia, pode ser antes ou depois do almoço, mas eu acho que é mais certo fazer antes. Depois é um pouco mais arriscado de esquecer. Então, na metade do dia, uma nova interrupção, em poucos minutos, lembrar-se quantas vezes falhou nesse objetivo, nesse propósito determinado. Ou então, se porventura os atos propostos foram cumpridos, se eu tinha a intenção de começar a exercer mais uma certa virtude, se eu cumpri ou não cumpri nas ocasiões que me apareceram. Então, é claro, é preciso recordar-se o que aconteceu ao longo da manhã, onde eu estive, com quem eu estive, de hora em hora. Então, como se trata de um combate espiritual muito preciso, muito determinado contra um certo vício, o mais certo é anotar as quedas. E depois já ficará
Depois ficará claro por quê. O mais certo é anotar as quedas. Eu preciso ter uma visão clara. Hoje de manhã eu fiz tudo isso. Aconteceu tantas vezes. Se a gente não conta, a gente não tem noção que aquilo ali está realmente enraizado. Quando a gente conta, a gente se dá conta de que aquilo ali acontece com uma certa frequência. Se a gente não anota, a gente dá margem à preguiça ou à negligência. Acaba que um exame que é meramente mental, ele não é tão eficaz para a nossa psicologia humana do que um exame que é anotado, que eu tenho diante dos olhos quantas vezes eu pequei. E posso até comparar com as semanas anteriores, se eu estou progredindo ou se nada está acontecendo. Ou se eu estou regredindo. E quanto mais enraizado estiver um certo defeito, um certo vício, ou um problema afetivo, maior a necessidade de anotar. Agora, não basta fazer risquinhos, que nem presidiário, que anota quantos dias que falta para sair da prisão. É preciso anotar também os motivos. Quer dizer, anotar brevemente, né? Fraqueza, malícia, exposição à ocasião de pecado. A gente anota brevemente o diagnóstico. O que é que ocorreu? Por que aconteceu aquilo? Já nos dá uma noção dos motivos, das circunstâncias, que fazem parte de um combate. Eu tenho que combater esses motivos, eu tenho que evitar certas circunstâncias, e assim por diante. Então, anotar também as razões. Por quê? Porque com isso a nossa alma forja, pouco a pouco, a prudência. A prudência é uma virtude que se adquire com a experiência. Criança não é prudente, porque criança não sabe o que é a vida. Então, quando a gente anota e a gente tem a memória do que aconteceu, a gente forja pouco a pouco a nossa prudência. Eu tenho cometido esse pecado reiteradas vezes, porque eu me exponho a essa ocasião. Então eu forjo a minha prudência, não me expor de novo, ou pelo menos só me expor com grave necessidade, motivo justo, tendo rezado antes, tomando certas cautelas antes e assim por diante. Então, anotar os motivos forja a nossa prudência, em vista de vencer. E nesse momento, depois que nós fizemos um ato de contrição, pelas quedas que aconteceram ao longo da manhã, uma contrição sincera, não apenas uma coisa mecânica, uma oração que é dita por uma mera questão de formalismo, porque tinha que dizer, porque tinha que rezar, mas uma contrição realmente sincera, pedindo a Deus a graça de se arrepender disso, de ter ódio desse pecado, porque ele se opõe ao amor de Deus. Por fim, renovar o propósito, renovar aquela oração que eu rezei, dentre as primeiras coisas que eu fiz de manhã, renovar o propósito, pedir a Nossa Senhora a graça de cumpri-lo. Santo Inácio recomenda um modo específico de anotar, a fim de que cada um perceba se houve progresso ou retrocesso entre a manhã e a tarde. Então a gente anotaria manhã, tantas quedas, depois embaixo, tarde, tantas quedas, e a gente veria se entre a manhã e a tarde houve um progresso ou um regresso, se as coisas permaneceram como estavam. Então colocar em 2 linhas as quedas da manhã, as quedas da tarde, para que a gente veja que naquele dia eu progredi, ou naquele dia eu piorei no final do dia, tive mais quedas. Talvez a gente perceba que em tal período do dia, por diversas circunstâncias, eu estou mais exposto àquele pecado do que em outro período. Então também forja a nossa prudência. Então temos um dever de casa para cumprir de manhã, outro na metade do dia, de preferência antes do almoço, mas pode ser depois também. E, por fim, ao final do dia, um outro exame, um segundo exame, incluindo as faltas cometidas desde o meio-dia, desde aquele exame, até o final do dia, até o momento em que eu estou me examinando pela segunda vez. Então, eu repito o processo. Examino o que eu fiz de tarde, de hora em hora, em cada lugar por onde eu passei, com as pessoas em que eu estive.
Anoto quantas vezes, os motivos, se eu me lembro. Faço um ato de contrição e peço a Deus a graça para que no outro dia eu consiga progredir com relação a esse vício. Santo Inácio aconselha que quando alguém percebe que falhou em seu propósito, faça um gesto externo, cujo significado somente ele conhece, para expressar o seu arrependimento. Então, se eu falhei no meu propósito, se em certa circunstância eu caí naquela matéria que eu deveria evitar, que eu faça um gesto que eu conheça, que as outras pessoas não vão se escandalizar, porque eu estou fazendo um gesto escandaloso, vistoso, e todo mundo entendeu o que quer dizer isso. Claro que alguns autores vão dizer que bater-se no peito. Mas pode ser que se eu estiver num ambiente com muitos católicos em torno, todo mundo entenda o que aquilo ali quer dizer. Se eu estiver na fila do banco, pode ser que... Hoje em dia não existe mais fila do banco, né? Mas pode ser que as pessoas não entendam, não percebam. Se eu estiver sozinho, ninguém vai ver. Mas num ambiente que talvez outros percebam, é preciso que eu seja discreto para evitar que eu chame a atenção. Eu posso, por exemplo, discretamente beliscar a pele da mão ou qualquer outra coisa. Eu posso bater no peito. Um gesto discreto apenas para sinalizar, o que faz muito bem para a psicologia humana, porque marca que eu tive uma queda e que eu devo realmente me propor a não mais repeti-la. Isso marca diante da nossa inteligência, diante da nossa memória, que houve uma queda. Que eu tenho que zelar, portanto, com a graça de Deus, para que eu não recaia. Então, o gesto externo torna o ato mais intenso de arrependimento, de reconhecer que houve a queda e de arrepender-se dela. Torna o ato mais intenso para a nossa natureza humana. Segundo um autor jesuíta, essa tomada de consciência do próprio ato pelo qual se cai no vício, essa tomada de consciência, ela é fundamental. Depois do propósito matinal, nada é mais importante do que perceber seus próprios atos. Então é que nós vemos que o exame de consciência, ele é um ato, mas ele também é um estado de espírito. De manhã eu me proponho a me vencer em tal matéria, em tal ato específico, em tal vício específico. E ao longo do dia eu procuro me manter atento. E se houver uma queda, esse ato de se arrepender assim que ocorre a queda, e até mesmo de se percutir o peito, de se arrepender, de manifestar isso por um gesto, isso é fundamental. Por quê? Porque nada é mais importante do que perceber, do que ter consciência dos atos que cometemos ao longo do dia. O exame de consciência é também um estado de espírito, uma disposição habitual do espírito. Da mesma maneira que nada é mais nocivo e inclusive fatal do que a inconsciência nas quedas ou a rotina no agir. A pessoa já perdeu de vista, ela já está inconsciente, ela já está cega de que ela comete um certo vício diversas vezes por dia. Não percebe, não se arrepende e, portanto, não se corrige. Então, esse trabalho de vida espiritual é um trabalho de conscientização sob o império da graça. Eu preciso me tornar consciente de certos processos, que eu cometo um certo vício diversas vezes por dia. E quanto mais eu fico me policiando, por assim dizer, atento às ocasiões em que ele pode aparecer, atento a um possível ato, uma possível queda nesse vício, maiores as chances de eu extirpá-lo na raiz. E quando eu estou para cometê-lo por impulso, eu posso dizer para mim mesmo, não posso fazer isso. Vai contra o propósito do meu exame de consciência. Isso é um pecado, isso ofende a Deus. Então, às vezes, é possível desenraizar um vício antes mesmo que ele se manifeste em um certo ato. A gente vai diminuindo o poder do vício, cortando ele, podando ele,
cada vez mais na raiz. Assim que ele tenta se manifestar, nós fazemos um ato contrário. Não vou repetir, não vou recair. Dessa vez eu não vou dizer isso, não vou pensar aquilo, não vou fazer aquilo lá. Então é uma tomada contínua de consciência. É um ato, porque eu me examino no meio-dia, eu me examino no final do dia, mas é também uma disposição habitual de manter-se atento em um vício específico que eu quero extirpar. Ficando atento para que assim que ele aparecer, eu tenha condições de impedi-lo. E se eu não conseguir impedi-lo, imediatamente eu me arrependo e faço um gesto que marque esse arrependimento para me ajudar justamente a não recair, para adquirir uma prudência a fim de não recair. Não é possível acostumar-se às quedas se houver consciência de cada fraqueza. Quando o arrependimento é imediato, isso aproveita muito para a renovação do bom propósito. Quer dizer, quando o arrependimento é imediato, a gente impede que essa queda se transforme, que ela dê margem a outras quedas ao longo do dia. Então, arrepender-se imediatamente após uma queda é ajudar a evitar que essa queda se repita, que ela vá produzindo outras ocasiões em que ela vai se repetir. Então, dando a importância de colocar-se numa condição de atenção contínua, um estado habitual de atenção. Claro que isso é uma graça, mas pouco a pouco a gente vai adquirir esse hábito, amparado pela graça de Deus, de prestar atenção nos próprios atos, de tomar consciência dos seus próprios atos ao longo do dia e extirpar um certo vício assim que ele está para ser cometido. Ou talvez lá nos primeiros momentos em que ele é cometido já se arrepender disso, e o que significa que já é uma renovação de propósito. Não posso cometer isso. E se eu cometi, eu não vou repetir. Então é combater de fato o mal pela raiz. E fazendo isso de maneira metódica, por meio de um exame como esse ditado por Santo Inácio, a gente consegue fazer grandes progressos em pouco tempo, mesmo no que diz respeito a vícios bem enraizados. Mas é claro, para que esse exercício não se torne uma rotina inútil, é necessário realizá-lo com um certo espírito, uma disposição sincera de querer combater um vício e adquirir uma certa virtude. Uma disposição sincera de amar a Deus e combater aquilo que se opõe à caridade. No exame noturno, nós devemos notar se houve progresso com relação à manhã. Então veja que em todas as partes desse exame de consciência, enquanto ato ou enquanto estado de espírito, tudo tem por centro essa tomada constante de consciência do que eu estou fazendo. Tomada de consciência de que entre a manhã e a tarde houve uma queda, houve uma decadência, ao invés de haver um progresso. Tomada de consciência de que eu costumo cair mais em certas circunstâncias, então eu tenho que tomar cuidado com elas. Em tudo há uma tomada constante de consciência. Não fazer nada por hábito, não fazer nada de maneira inadvertida. E assim seria possível comparar dia com dia, semana com semana, mês com mês. O que me faz progredir, o que me faz regredir, etc. Mesmo um vício que está lá enraizado desde a infância pode ser extirpado em pouco tempo com um exame bem feito, sincero, cotidiano de consciência. A gente pode obter largas vitórias em pouco tempo. Mas é claro, exige muita perseverança. E como eu disse, nada melhor do que anotar. Que anotar faz com que a gente tenha diante dos próprios olhos as quedas. E isso também essa cobrança maior diante da própria consciência de que se eu não notar, talvez eu nem faça o exame hoje. Hoje meio-dia, hoje no final do dia. Se eu não notar, a chance de eu
ou não fazer, ou fazer mentalmente de qualquer jeito, é muito maior. Então, para ter certeza que todo mundo vai anotar, todo mundo tem que ter um caderninho. Para ter certeza que eu vou anotar, que eu vou cumprir, que eu farei o exame de consciência, é bom que eu tenha um caderninho, um bloquinho, em que eu possa anotar o meu exame de consciência. E aí eu vou verificar que, ontem eu só fiz de manhã, não fiz de tarde. Estou sendo infiel ao exame de consciência, não estou me ajudando. Anteontem eu não fiz, não estou sendo fiel, não estou ajudando o meu trabalho de santificação, não estou tomando consciência plenamente dos meus atos e da necessidade de extirpá-los na raiz, antes que aconteçam, ou então talvez logo após terem acontecido com uma manifestação de arrependimento. Me bato no peito, peço perdão a Deus e renovo o propósito, não vou repetir. Com a graça de Deus, não quero recair num ato voluntário. E nesse caderninho nós podemos colocar a oração que a gente compôs, pedindo a Deus a graça de vencer aquele vício. E daí todo dia de manhã a gente reza a oração que a gente compôs, de manhã, no meio-dia. Então é muito útil que a gente tenha uma caderneta ou um bloco, que a gente possa carregá-lo consigo. Porque fazer essas coisas no celular, a gente vai fazer outra coisa no celular. Assim que a gente constatar que tem notificações que não foram vistas. Então não usem o celular. É uma ilusão. Agora, qual é o objeto desse exame particular? O objeto não pode ser tudo que dá errado na minha vida espiritual, não pode ser todos os meus pecados, todos os nossos vícios, porque é muito vasto. E um combate bem feito, ele tem um alvo em particular, tem que ser uma concentração de energia, uma concentração de atenção. Então deve ser um ponto muito específico, muito determinado, um só. E pouco a pouco a gente vai se dando conta de que, a partir de um vício, que é o pecado, o defeito dominante, vem uma série de pecados subsequentes, que são subsequentes ao primeiro. Então a gente vai pouco a pouco notar que, combatendo o vício dominante, a gente consegue interromper um ciclo, interromper uma cascata de outros vícios, de outros pecados. Então tem que ser algo muito específico, muito determinado, e geralmente é o defeito dominante. Digo geralmente porque pode ser que não seja em alguns casos. Quando nós fazemos planos muito gerais, muito vagos, a gente não consegue progredir. O nosso plano tem que ser muito específico, muito determinado. Quanto mais particular o propósito, melhor. É um ato que eu devo evitar, que eu devo prestar atenção ao longo do dia, com a graça de Deus, para evitá-lo na sua raiz. Um ato, um vício, muito específico. E somente após essa pessoa ter adquirido uma certa vitória com relação a esse ato, que ela pode passar para outro. Primeiro, ela ganha num certo campo para que ela possa passar para outro campo de combate, para um outro ato específico. E é por isso que no Evangelho nós lemos que aquele que é fiel nas pequenas coisas será também nas grandes. Então comecemos por pequeninas coisas, por um vício em específico, um ato em específico que nós vamos examinar para tentar evitar que ele ocorra. E quando estivermos seguros, razoavelmente, de tê-lo vencido, de ter adquirido um certo domínio, uma certa vitória, é que a gente pode passar para um outro ato, para um outro pecado, um outro vício. O objeto do exame particular deve começar pelo defeito dominante, como eu já disse, na maioria dos casos.
Depois, para defeitos secundários, que geralmente tem a ver com o defeito dominante, que geralmente... Bom, enfim, que são pecados mais secundários, mas que, enfim, tem relação. E por fim, pode abordar também, deve abordar as virtudes. Quer dizer, agora que eu tenho uma certa vitória em tal matéria, eu posso tentar trabalhar a virtude oposta. E, portanto, eu me proponho a ficar atento às ocasiões em que eu posso praticar aquela virtude e devo praticá-la. Mas é claro, nós que somos principiantes, comecemos pelo defeito dominante. Agora, pode ser que, em algum caso, a pessoa deva atacar não o defeito dominante, como a finalidade do exame particular é manter sempre vivo e operante o desejo da santidade, deve-se dar preferência ao que há de mais eficaz para acender esse desejo, conforme as necessidades de cada um. Então pode ser que alguém tenha uma certa urgência nesse momento para manter vivo o seu desejo da santidade. E tendo em vista essa urgência, ele vai ter que abrir mão de examinar o defeito dominante e examinar outra coisa, porque ela me parece mais urgente nesse momento. Então, via de regra, todo mundo deve examinar o seu defeito dominante todo dia, nesse método dado por Santo Inácio. Mas pode ser que alguém tenha uma urgência e ele vai abrir mão do defeito dominante e se examinar um certo problema, uma certa dificuldade, um outro vício que pode comprometer o seu desejo da santidade, o seu desejo da perfeição cristã. Agora, que não se perca de vista que o exame particular de consciência, ele é um meio e não o fim da vida interior. É um meio de se eliminar e remover obstáculos para o progresso da caridade, mas o fim é a união com Deus. Esse exame é apenas o meio. Ele trabalha em nós uma atenção aos obstáculos principais para o progresso da caridade em nós. O exame está a serviço da nossa alma, não é a nossa alma que é escrava de um método. Então, o que nós devemos examinar de maneira primordial é a nossa maior necessidade aqui e agora. Hoje, a minha maior necessidade, qual é? Então, ela deve ser o objeto do nosso exame de consciência. Via de regra, como eu já disse, deve ser o defeito dominante. Mas pode ser que em alguns casos, aqui e agora, eu deva extirpar um tal vício, porque esse vício é o que mais me impede de progredir na caridade aqui e agora, nesse momento da minha vida. Então pode ser que alguém esteja dominado pela impureza, pelo vício do álcool, por exemplo, e necessite se examinar a respeito da confiança em Deus, ou a respeito da humildade. Porque são falhas nessas matérias que potencializam as quedas nos vícios mais graves. Então, é como o defeito dominante, não é necessariamente um pecado grave, mas ele potencializa pecados graves. E não é porque alguém está passando por uma crise nesse sentido, falhas graves e constantes contra a pureza, um vício com relação a uma substância, o álcool, que a pessoa tem que examinar aquilo. Não, aquilo ali é o fundo do poço. Aquilo ali é o último ato da alma de escravidão com relação ao pecado, mas o que vem antes é mais fundamental. Falta de confiança em Deus, um problema com a humildade. Então isso apenas reforça que um defeito dominante não é necessariamente um pecado grave. Pode ser que justamente uma grave falta de confiança em Deus produza uma série de vícios, como, eventualmente, o alcoolismo. Ou outros tantos defeitos. Outros tantos vícios. Agora, ninguém pode adquirir uma virtude
ou extirpar um vício sem conhecer bem a matéria do exame particular, que é a matéria do seu combate espiritual. Então, se eu pretendo de fato extirpar um certo vício, adquirir uma certa virtude, é bom que eu conheça bem que virtude é essa e quais são as características desse vício. Então, conhecer bem a matéria do exame é fundamental. Conhecer bem esse campo de batalha contra um certo vício, que deve ser substituído por uma certa virtude. Então é inevitável, tem que ler muito sobre aquela virtude, tem que ler muito sobre aquele vício também, por que não? Para eu ter consciência do que se passa na minha alma. A partir disso, um autor espiritual recomenda que nós façamos uma lista de todos os atos relacionados, direta ou indiretamente, com o vício ou a virtude que será objeto do exame particular. Então, uma lista de 15 atos, mais ou menos, relacionados com o vício que eu quero extirpar ou, eventualmente, com uma virtude que eu quero adquirir. Mas vamos começar pelo vício dominante, pelo defeito dominante. Uma lista de 15 atos em que eles costumam se manifestar, em que ele, o vício dominante, costuma se manifestar. Mais ou menos, pode ser menos, pode ser mais, acho difícil. Mas uma lista. Agora que eu tenho consciência mais viva desse defeito, desse pecado, eu sei o quanto que ele ofende a Deus. Agora que eu vejo com clareza a virtude oposta, o quanto que ela é bela, o quanto que ela é santificante, o quanto que ela está ordenada à caridade e assim por diante, que eu faço uma lista de 15 atos, mais ou menos, de ocasiões em que eu possa cair naquele vício dominante. Então, uma lista de 15 atos, aproximadamente, mais ou menos. E feito isso, cada um deve se examinar em apenas um ato, durante o tempo necessário até que ele esteja desenraizado. Então, eu percebo que eu tenho tal vício dominante, eu percebo que ele se manifesta em tais ocasiões, circunstâncias da minha vida. E eu posso enumerar aí uns 15 atos. E vou passar um tempo examinando um deles, pedindo a Deus a graça de não cair em um ato específico. Então, por isso que eu disse que o objeto do exame de consciência é algo muito determinado, porque é uma concentração de energia em um ato, que eu vou desenraizar até ter uma certa segurança de que eu consegui, de fato, substituir aquilo, vencer aquilo na minha alma. Então, primeiramente, a gente desenraiza bem aquele vício antes de passar para um segundo ato, em que o meu vício dominante se manifesta. Como eu havia dito no começo, esse trabalho metódico, de constante atenção, que é uma tomada de consciência contínua a respeito do que se passa na nossa alma, ele só tende a fortalecer a vontade. Porque a cada ato enérgico e firme, a vontade cria vigor e a virtude se enraiza progressivamente. A cada vez que, na iminência de cometer um certo vício, de cometer um certo pecado, eu me dou conta disso e corto pela raiz, eu estou fortalecendo a vontade, eu estou desenraizando o vício, eu estou sufocando o vício. Porque ele podia ter se manifestado sem resistência, o que daria margem para que ele acontecesse de novo, de novo e de novo ao longo do dia. Agora, se na iminência de cometer um ato eu me dou conta de que não, isso não, é contra isso que eu estou lutando, eu consigo extirpá-lo na raiz. Ou se eu vier a cometê-lo por fraqueza, pelo menos já não foi por malícia. E eu tenho a oportunidade de imediatamente me arrepender e renovar o propósito e concentrar força para que eu não repita ao longo do dia. Então, qual que é a vantagem última desse exercício? É que ele é um meio muito eficaz de manter ao longo do dia
vivo em nós o desejo da santidade. A gente pode fazer meditação, oração mental de manhã, a gente pode ter recebido a comunhão. Foi um instante em que houve um ato mais intenso de caridade, mas ao longo do dia tende a se dissipar. Distração, problemas, contrariedades, etc. Essa atenção constante em um ponto da vida espiritual é uma maneira muito eficaz de manter vivo ao longo do dia o desejo da santidade. Eu não posso cair nisso. E quando a gente combate esse vício, esse ato específico desse vício, a gente consegue evitar uma série de outros pecados que seriam consequentes. Como diz um autor, menosprezar o exame particular é sinal de tolice. É julgar que eu posso me ordenar sem um trabalho constante de atenção e de tomada de consciência. Então, se esse esforço ele for constante, ordenado, por que não metódico, isso dá muita eficácia ao nosso combate espiritual. E isso faz com que a gente aproveite as graças recebidas da oração e dos sacramentos, porque nos coloca num estado de atenção. E a gente, portanto, mantém vivo o desejo da santidade, que nós alimentamos na oração da manhã, na oração mental, ou na comunhão, ou na confissão. Porque, de fato, quanto menos atenção, quanto mais inconsciência, quanto mais inadvertência, mais fácil para a gente se deixar conduzir pelas paixões. Quanto maior a atenção, mais a razão governa as paixões, mais a gente consegue viver a virtude e combater certos vícios, ou atos, um ato de um certo vício na raiz. Agora, tudo parece muito claro, tudo parece muito óbvio, enquanto eu estou falando. Mas as coisas vão realmente acontecer ou não amanhã, os senhores comprarão ou não um bloquinho, ou uma caderneta, enfim. No ato que os senhores fizerem isso, a garantia de começar a praticar o exame de consciência no método de Santo Inácio, o exame particular, é muito grande. Tentar fazê-lo sem anotar é um risco muito grande de não fazer nada. Anotar nos inclina realmente a exercê-lo, a praticá-lo. Agora, pode ser que eu seja muito entusiasmado, que essa conferência tenha me ajudado muito e que eu faço durante os dias. Mas, passado uma semana, 2, pode vir a tendência a negligenciá-lo. Então, um outro recurso é fazer do exame de consciência matéria da nossa confissão. Que a gente diga daqui por diante ao confessor: eu não fiz o exame particular durante 2 dias. Para que eu me acuse de não ter sido atento durante 2 dias. De não ter empreendido um combate consciente durante 2 dias. Que eu vivi uma vida espiritual muito às cegas. Eu deixei que as coisas acontecessem durante 2 dias. Achando que se elas acontecessem, elas iriam acontecer ao meu favor. Quanto que não é bem assim. As paixões têm um peso, e a gente tem que combater esse peso das paixões, essa inclinação das paixões, por atos cada vez mais conscientes, em que a razão está governando e consciente que está governando. Então a graça que Deus nos dá, ela passa, portanto, por esse ato da consciência que se governa, que se analisa, que se vê. E os senhores vão ver, esse exame ele faz muita diferença na nossa vida. E ele põe em prática um combate espiritual a respeito de tudo aquilo que eu falei nas conferências precedentes. Vícios enraizados e a raiz de todos eles, que é o vício dominante. Ele pode fazer largo progresso em pouco tempo. Então, se porventura a gente tiver falhado alguns dias no exame particular, se a gente se confessar disso, isso nos ajuda a tomar a resolução de retomar a examinação da consciência. De manhã, fazer o propósito, meio-dia, analisar-se, e ao final do dia, fazer o exame, desde o exame do meio-dia, e tentar também perceber se houve progresso ou não. E pouco a pouco a gente vai se dando conta que a gente consegue desenraizar os vícios por esse simples ato de tomar consciência, de ficar atento ao que nós fazemos ao longo do dia, de não se deixar conduzir cegamente
pelas paixões, achando que só porque eu rezei de manhã, então eu já estou protegido, já estou garantido, quando que essa conscientização é o que realmente vai aplicar as graças da oração ao longo do dia. É uma atenção constante sobre si, que não deixa de ser uma atenção constante também no próprio Deus, porque mantém vivo em nós o desejo de santidade.